quando o Senhor Jesus chamou meu coração. A mensagem de hoje é refugiando-se debaixo das asas do Senhor. Refugiando-se debaixo das asas do Senhor. Grandes filmes, grandes produções só são possíveis porque existem muitas pessoas, centenas de pessoas nos bastidores, usando suas habilidades, seus dons, seus talentos, para produzir tudo conforme planejado no roteiro daquele filme. Infelizmente, como esses que estão nos bastidores nem sempre aparecem, obviamente não aparecem, nós temos a tendência de não valorizar e achar que tudo foi feito unicamente pelo ator que está ali interpretando o personagem. A igreja, meus irmãos, é da mesma maneira. Muitos acham que o mérito da igreja está no pastor, está na liderança da igreja. De forma alguma. Esse pensamento muitas vezes esquece que são muitos os que estão nos bastidores da comunidade que tornam possível que a obra aconteça e que a pregação e o ensino possa avançar na igreja. Sem eles, o ensino não acontece. Sem eles, a obra não vai avançar. Eu, particularmente, irmão, sou imensamente grato a Deus pela vida dos nossos irmãos que apoiam esse trabalho que nós temos feito aqui na Igreja Batista da Graça. E da minha esposa, que me ajuda de tantas formas que vocês não sabem, que torna possível a minha atuação. E eu sou grato a Deus por isso, pela vida dela. São muitas as mãos que fazem tudo acontecer. E nem sempre essas mãos aparecem de fato. Mas eu quero, com essa reflexão hoje, apresentar alguém que trabalha muito mais do que todos nós. E trabalha muitas vezes nos detalhes mínimos de tudo. E nós acabamos esquecendo de que Ele está trabalhando. Essa pessoa é Deus, é o nosso Senhor. Em todo o seu poder e soberania, Ele trabalha em todos ao mesmo tempo, em todas as circunstâncias, na mesma hora, realizando o seu grande propósito, seu grande plano, de resgatar a sua criação, que se perdeu no pecado em si mesma. Nós vamos aqui perceber muito da soberania de Deus e das ações da responsabilidade humana no grande plano que Deus realiza em nós e através de nós para o seu propósito. A gente viu no estudo anterior que a família de Noemi buscou esperança em outras terras. E isso simbolizava a busca de talvez a busca de um outro Deus. Ela voltou arrasada por tragédias e por dor. Mas Deus ainda estava revelando essa história. E muita coisa ainda estaria para acontecer com os planos dele, através de sua palavra revelada aqui. Deus, Ele opera nos grandes atos visíveis da história, mas também Deus opera nos bastidores da vida. Ele tem contado os cabelos da nossa cabeça, e Ele tem escrito todos os dias da nossa vida. Deus controla desde as maiores estrelas, em distâncias imensas da Terra, até as pequenas células do nosso corpo, que estão realizando alguma função. Como não querer se refugiar em um Deus infinito e ao mesmo tempo pessoal? Vamos para Rute capítulo 2.
O verso 1 de Ruth, capítulo 2, nos apresenta um novo personagem nessa história, que completa o elenco da história de Ruth. Vimos Noemi, vimos Ruth, e agora vamos ver o terceiro personagem que está nessa narrativa desse livro. O verso 1 diz, do capítulo 2, Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, ou seja, era um homem rico, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Esse novo personagem apresentado, Boaz, é um homem rico. E nós vamos perceber quem é esse homem por meio de suas ações, por meio do que Deus o coloca a realizar nessa história. As circunstâncias, muitas vezes difíceis da nossa vida, exigem de nós ações, exigem de nós reações. E as circunstâncias difíceis exigem que nós continuemos a viver. Isso é importante você entender. As circunstâncias difíceis da vida exigem de você que você continue a viver. O verso 2 e o verso 3, nós vemos exatamente essa atitude na vida de Ruth e Noemi. O verso 2 diz, Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Devido à condição da família, e a gente precisa compreender um pouco da cultura da época, para que a gente não cometa um problema de interpretação chamado anacronismo. O que é isso? É quando eu pego uma ideia que não pertence ao tempo e insiro na história. É necessário a gente entender que hoje nós temos um sistema governamental que, por causa do cristianismo, os governos compreenderam que eles precisavam ter um braço social, um braço de apoio social. E os governantes, então, na maioria das democracias compreendem isso, que é necessário um braço social do governo ajudando aqueles que necessitam. E aí você tem, por exemplo, o INSS, que é um braço de ação social para as pessoas que, às vezes, não têm condição de se sustentar. E aí você tem aposentadoria por invalidez ou por outras coisas. Naquela época, naquelas condições, não existia esse tipo de ação governamental. Então, quando uma mulher ela ficava viúva, muitas vezes ela acabava, infelizmente, precisando se prostituir para sustentar sua própria família. Isso era uma realidade, infelizmente. Ou mendigar. No entanto, o próprio Deus já havia criado um sistema que apoiaria aqueles que passavam por crise ou passavam por necessidades. E Ruth, o que vai fazer aqui é exatamente fazer uso desse sistema que a lei de Levítico havia instituído. E ela chega então, devido à condição da família, a condição em que eles se encontravam, ela precisa agora colher espigas usando o que a lei permitia a ela fazer. E ela chega então para a sogra e diz à sogra, olha, eu posso ir ao campo, colher espigas, e o detalhe é que ela diz, colher espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Então ela não vai colher espigas da produção da terra, ela vai colher espigas como aquilo que sobra do produto do trabalhador, porque ela vai colher atrás daquele que colhe. Certo? A gente vai entender um pouquinho melhor isso. Noemi, então, no verso 3, Noemi respondeu, vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, e aí é óbvio que, eu acho interessante que o autor de Ruth colocou aqui por casualidade, mas nada nessa história ou nada no universo ocorre por acaso. Mas o autor colocou que por casualidade algo aconteceu.
E é óbvio que Deus ele não precisa ficar o tempo inteiro dizendo para você que Ele controla o universo, pois Ele já diz isso em vários lugares da Bíblia. Mas, por casualidade, ou seja, a intenção aqui não é dizer que foi acaso, mas a intenção aqui é dizer que ela, sem perceber, estava caminhando na direção da vontade de Deus, ou seja, não era intenção dela ir até Boaz, mas por acaso ela acabou indo. Entendeu a lógica? Então aqui ele diz, por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, porque as terras eram divididas, né, por clãs, por famílias, que era da família de Elimeleque. A lei de Israel, ela garantia o direito aos pobres e desprovidos de seguir os trabalhadores que faziam as colheitas nos campos, recolher espigas que caíam ou que eram deixadas para trás. Existia um costume interessante nas culturas daquela época, nas culturas agrícolas daquela região de Israel, que era, durante o período de colheita, eles jogavam pedaços da colheita no chão, como oferenda aos deuses da fertilidade. Então eram oferendas que eles deixavam para que os deuses pudessem comer aquelas oferendas. Mas Deus, então, no seu povo, Ele estabelece uma outra prática. Quando Deus fazia sobejar as colheitas, ou seja, quando Deus fazia com que a colheita fosse muito próspera, acima realmente da necessidade que aquele grupo tinha de negociação, Ele abençoava os donos da terra, tornando os donos da terra bênçãos aos pobres. E isso criava um ambiente de prosperidade em Israel. Lá em Levítico, capítulo 19, do verso 9 e o verso 9 e o verso 10, diz assim, é exatamente a descrição dessa lei. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Ou seja, as espigas que caíram, eles não podiam pegar do chão, tinham que deixar lá. Eles não podiam tirar toda a terra, tudo que tinha da terra só para eles tinham que deixar uma parte. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus, Ele tinha aqui um plano social, onde os donos da terra não eram permitidos por lei colher todos os frutos, mas aqui ele não determinava uma quantidade, ele dizia, deixem para os pobres colherem aquilo que vocês deixarem, deixem que eles colham, eu sou o Senhor. É interessante que hoje a perspectiva é outra, né? A perspectiva é tirar e ainda falta na terra o que você quer, porque você quer ainda mais, né? Infelizmente, essa é a realidade, muitas vezes, do coração de muitos empresários. Uma jovem, preocupada com o bem-estar de sua família e bastante trabalhadora, usa sua força jovem para dizer à sogra, eu posso ir lá fazer o uso dessa lei para que eu possa colher as espigas, senão a gente vai morrer de fome. Ruth segue os trabalhadores ao ponto de entrar sem perceber nas terras de Boaz. E devido à prosperidade que a terra de Boaz produzia, aconteceu exatamente isso. Por quê? Porque na hora que ela começou a colher espigas, naturalmente ela ia na direção em que sobejava mais. Ou seja, sobrava muito mais. E nas terras de Boaz havia prosperidade. E aí ela entra, sem perceber, nas terras de Boaz. E aqui a gente percebe um Deus que trabalha para os que nele esperam, como a gente cantou semana passada. Um Deus que trabalha para os que nele esperam. O verso 4 ao verso 18, a gente vê exatamente isso. Olha o acontecimento, o diálogo que ocorre nesse trecho. Ele diz assim, eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, ou seja, ele chegou para falar com os trabalhadores dele. Ele vinha de viagem, provavelmente vinha de negócios ou de alguma coisa, e passou para falar com seus trabalhadores.
Chegando lá, ele disse: que o Senhor esteja com vocês. Ele abençoou os seus trabalhadores. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Verso 5: depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? Ele viu Ruth colhendo espigas num canto. E aí ele olhou e disse assim: quem é aquela moça? O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Perceba quantas vezes eles repetem a prática: colher após os ceifeiros, colher após os ceifeiros. E aí você diz: mas por que ele repete esse termo? Exatamente porque ele está fazendo referência à lei. Vocês vão perceber que Boaz, ele é um homem tão correto, um homem tão bom e tão justo, que ele faz questão de seguir a lei do Senhor. Ele faz questão de seguir de modo muito honesto a lei de Deus. Ele tem um coração voltado para servir o Senhor e para ser instrumento de Deus nas mãos do Senhor. Pessoas que amam a lei do Senhor tornam-se instrumentos nas mãos do Senhor. Pessoas que amam a si mesmas ou o seu próprio benefício não são instrumentos de Deus, pois são egoístas. Elas são exatamente o inverso do que um instrumento de Deus pode ser. Então, nessa condição, a gente percebe que é repetido muitas vezes o que ela está fazendo. Ruth não está roubando, Boaz não está fazendo apenas uma bondade. Eles estão cumprindo a lei para atender à necessidade. O próprio Deus havia criado naquela cultura uma lei que possibilitasse às pessoas que estavam em crise, que pudessem ser atendidas. E somente os empresários, os agricultores, os donos de terra, que compreendiam o valor dessa lei, permitiam que isso acontecesse. Afinal de contas, eles estavam seguindo a lei do Senhor. E então, o homem deixa claro, no verso 7, que ela pediu para juntarem entre os feixes, porque os feixes são aqueles em que eles põem lá as espigas e amarram, né? São, vamos dizer assim, os lotes que eles colheram. Mas entre esses lotes que eles colheram, tem espigas no chão, tem espigas que caíram durante o transporte, e aquelas espigas ali caíram por uma razão divina, caíram por uma vontade de Deus, e eles respeitavam então ela se colocava à disposição de colher aquelas espigas. E aí ele continua dizendo: assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora, só parou um pouco para descansar no abrigo. Ou seja, ela trabalhou bastante. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo de onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Vamos para outro detalhe também, gente. Infelizmente, assim como hoje ocorre a violência contra a mulher, também naquele período a violência contra a mulher também ocorria. Isso não é um fato novo, isso é um fato que existe desde o princípio. E mulheres que iam, normalmente as viúvas ou jovens que iam para os campos para colher espigas entre os ceifeiros, costumeiramente eram violentadas, sofriam algum tipo de ataque. Então Boaz automaticamente se preocupa com a integridade daquela jovem. E ele diz: olhe, você fica com as minhas servas, não vá para outros campos, pode ficar à vontade, que o que você precisar você vai poder colher aqui. E eu falei com os ceifeiros que ninguém toque em você. Então automaticamente ele já deu o recado: cuidem dela, assim como cuidam das outras servas, protejam ela, assim como protegem as outras servas. Então a gente começa a perceber aqui a preocupação de Boaz com o bem-estar de Ruth e o quanto Deus está usando a vida de Boaz para proteger aquela jovem que saiu de uma condição difícil, que estava vivendo uma crise com sua sogra, mas jovem essa que se refugiou debaixo das asas do Senhor. Ele continua no verso 9 dizendo: fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então beba também da água junto com eles. Não se preocupe, divida a água com eles, beba o que for necessário.
O verso 10 diz assim: então Rute se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira. Aí vem outro problema, gente, cultural. Primeiramente, os judeus, eles se compreendiam como a nação de Deus, o povo de Deus. No entanto, esse povo de Deus, o povo escolhido de Deus, deveria ser o povo usado por Deus para manifestar o shalom divino, a paz de Deus. O muito bom de Deus deveria ser revelado por meio da nação de Israel. Um povo santo, um povo justo, um povo correto, se tornaria instrumento da manifestação da bondade de Deus nesse mundo quebrado. No entanto, o coração pecaminoso da própria nação fazia com que eles se achassem, como povo de Deus, superiores aos demais povos e praticavam muita xenofobia. Assim como, e aí para quem não sabe, xenofobia é o preconceito com pessoas de outro tipo de outra cidade, de outro país. Eles praticavam isso. Na lei do Senhor dizia que aqueles que eram refugiados, ou seja, pessoas que fugiam de outras terras por questões sociais e que se refugiassem em Israel, Israel teria que dar a essas pessoas aquilo que elas precisam. Aquilo que elas precisam para se reerguerem em suas vidas. Deus, ele não é contra estrangeiros, mas Deus quer que o seu povo mostre que são povo de Deus, amando o estrangeiro ao ponto de o estrangeiro dizer: eu quero servir ao mesmo Deus que vocês, pois aqui eu fui tão amado e tão bem tratado, que somente o Deus verdadeiro pode fazer com que vocês me amem dessa forma. Em um mundo onde guerras, em um mundo onde preconceitos, em um mundo onde diversas diferenças separam pessoas, Deus diz: eu quero que vocês sejam instrumentos de reconciliação, não aceitando os deuses das outras nações, não é isso, mas acolhendo os que precisam e apontando para eles quem é o verdadeiro Deus, por meio da conduta de vocês. Por isso que Rute, ela se impressiona, pois ela era moabita, e você vê que eles citam várias vezes aqui que ela é moabita. Ah, essa é a jovem moabita. Ah, é a que veio de Moabe. Ah, ela é estrangeira. Ah, ela é de fora. Ela é de um povo ímpio. No entanto, Rute se inclina e diz: por que o Senhor está se importando comigo, sendo eu uma estrangeira? Boaz poderia responder simplesmente o quê? Porque eu sou crente. Mas infelizmente não era essa a condição do povo de Israel. Nem todo israelita, de fato, era filho de Abraão espiritualmente falando. Quando a gente diz respeito a filho de Abraão espiritualmente falando, é porque nem todo israelita, de fato, se converteu ao Senhor, apesar de ser a nação de Deus. É como nem toda pessoa que está dentro de uma igreja evangélica é crente. Diz que é crente, faz parte do hall de membros, está lá todo domingo, mas não significa dizer que é crente. Pode até ter ido para as águas, ser batizado, mas o que vai definir quem ele é as obras dele. É o que ele faz, é que mostra quem ele é. Se é desobediente, não é crente. Se é desmantelado, não é crente. Se não pratica a vontade da palavra do Senhor, não é crente. Pois o próprio Cristo disse que aqueles que me amam, me obedecem. E Jesus, ele também disse que se vocês amarem uns aos outros, o mundo verá que vocês são de fato os meus discípulos, se guardarem o que eu vos mando. Então, um crente não é uma pessoa que se diz de uma religião. Um crente não é uma pessoa que frequenta uma igreja. Um crente é alguém que é instrumento da bondade de Deus, por meio de sua conduta, por meio de uma vida que testemunha o amor que ele tem pela palavra de Deus, o amor que ele tem por praticar a palavra do Senhor. E o que nós vemos aqui é Rute impressionada e dizendo: como é que o Senhor está me tratando bem, sabendo que eu sou primeiro uma pobre, porque também era outro erro dentro da cultura judaica, era a perspectiva de que o pobre era amaldiçoado por Deus, então ele é o que merece. E aí ela diz: o Senhor está... eu uma pobre, e segundo, uma estrangeira, como pode você agir assim comigo?
O verso 10, né, quando Ruth se inclina, o verso 11, Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou o pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Você veio para uma nação que você não sabia qual era. Você deixou sua família para vir para cá. Você fez isso por sua sogra, por amor à sua sogra, no meio dessa crise. E aí você diz: que legal, então quer dizer que se eu amar muito minha sogra, eu estou cumprindo a vontade de Deus? Não é somente isso, é óbvio que se você cumpre a vontade de Deus, você ama sua sogra. Mas a questão aqui é o que o verso 12 diz: o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor. Gente, ela já está sendo recompensada pelo Senhor aqui. Mas Boaz diz que você seja grandemente recompensada. Porque alguém que é usado por Deus, ele não diz assim: como eu sou instrumento de Deus quando eu estou ajudando essa pessoa. Olha só, olhem para mim como eu sou instrumento de Deus, abençoando Ruth. Não, ele diz: olha, que você seja grandemente abençoada pelo Senhor, pelo que você fez. Que você ganhe uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, não de Moabe, viu, Ruth? Então ele não estava aqui cheio de dedo, dizendo assim: eu sei que você é de outra nação, né, tem uma fé diferente, mas pode vir, venha do jeito que está e fique do jeito que está. Não, você deixou o seu povo, você deixou sua família, e veio para uma nação que você não conhece. Isso não é natural de se fazer. Primeiro por respeito à sua sogra, no meio de uma crise, por ser amada, por sua sogra ser amada por você. Mas em segundo lugar, que Deus te recompense. Sabe por quê? Que o Deus de Israel, esta nação que você veio para cá, que esse Deus, não de Moabe, esse aqui, dessa nação, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Aqui está a chave da ação de Ruth. Todo o coração de Ruth está descrito na leitura que Boaz faz. Porque Ruth deixou seus pais, sua nação, seu povo, no meio de uma crise, veio para uma terra que ela não conhecia, por causa de um Deus que ela ama, por causa de um Deus em quem ela espera, por causa de um Deus, o Deus de Israel. E Boaz reconhece isso. Por que Boaz reconhece isso? Pois ele é um homem de um coração fiel ao Senhor. Alguém que ama o Senhor consegue perceber outros que amam o Senhor. Alguém que deseja servir ao Senhor consegue fazer a leitura da vida daqueles que também desejam amar o Senhor. O santo bate, dá liga, rola a química espiritual. Um crente consegue entender quando vê outro crente agir. E foi isso que Boaz fez. Ele olhou e disse: você se refugiou nas asas do meu Deus, do Deus que eu amo, do Deus que eu sirvo. Que esse Deus te conceda grandes bênçãos, porque você se refugiou sob as asas dele. Você veio para o lugar certo. O verso 13, então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou. Eu fico pensando assim, me consolou. O que passava no coração de Ruth por ela ter dito isso? Será que ela ainda estava em dúvida? Será que uma determinada noite ela foi dormir e disse assim: meu Deus, o que foi que eu fiz? Vim atrás dessa véia aqui, dessa minha sogra. Jesus, será que eu fiz certo? Ai, meu Deus. Não, eu amo tanto essa velhinha. Oh, rapaz, eu quero tão bem a ela. Eu vim, não, eu tenho que lembrar do meu coração. Será que não bateu a dúvida? Será que no meio de outro povo e as pessoas olhando torto para ela, dizendo: uma moabita aqui perto de nós, uma moabita, será? E ela
o que eu vim fazer aqui? Estou passando fome, viúva, com uma mulher em crise emocional, que a mulher lá está se achando amargurada, tendo que sustentar ela, porque nem coragem ela tem de ir lá no campo buscar, eu vou ter que ir buscar. Até agora parece que não aconteceu nada de bom. Será que eu tomei a decisão certa? Será que buscar refúgio nesse lugar foi o... Tem hora que a gente pensa assim, gente, o lado humano faz isso. Aí o Espírito diz não, e a gente diz, é verdade. Não, peraí. Calma, volta para o lugar. Não é assim que a gente faz? É como o salmista que diz, porque estás abatido, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. O meu Senhor e o meu Deus. O salmista, ele está em crise, e ele diz assim, por que eu estou assim? Não faz sentido eu estar assim. E aí Deus levantou esse homem e chega para ela e diz assim, olha, que Deus faça o bem a você. Porque eu imagino no coração de Boaz, e aí é claro que isso são inferências, a gente lê e fica imaginando o que Deus estaria trabalhando no coração dessas pessoas, né? Mas eu fico imaginando um bom homem como Boaz, porque a gente vê que ele é um homem justo, um homem correto. Ele olha aquela jovem ali colhendo espigas, assustada, numa situação difícil, correndo o risco de ser maltratada, numa terra distante, por causa de uma pessoa que nem do sangue dela é. E aquele homem olha e diz, meu Deus, olha, é de doer o coração a situação dessa jovem. Faz o seguinte, eu vou usar o que eu tenho para ajudá-la. Eu vou usar as minhas terras para ajudá-la. Eu vou usar os meus trabalhadores para ajudá-la, minhas servas para fazer companhia. E eu ainda vou dar uma palavra para ela. Vem cá, jovem. Que esse Deus que você buscou refúgio e que fez você deixar seus parentes, sua terra, o seu Deus, para vir para o Deus de Israel, que esse Deus te recompense. A resposta dela era tudo isso que eu queria ouvir. Tudo isso que eu queria ouvir. Quando ela diz, meu caro Senhor, você está me favorecendo muito. Meu caro Senhor, você não sabe o que é que você está fazendo para mim. Irmãos, é tão interessante, às vezes tem coisas que são tão simples para nós. Tem uma situação, isso há muitos anos atrás, que a gente estava ainda lá na quadra. Aí tinha uma senhorinha, ela não veio mais na igreja, a gente até foi à procura dela, ela não voltou mais. Eu não sei porquê, eram duas senhorinhas que vinham. Parece que elas começaram a ir para outro local. Aí tinha uma, num cantinho assim, né? Quando eu olhei assim para ela, gente, me bateu uma compaixão tão profunda por ela. Sabe aquela hora que você olha para uma pessoa e diz assim, dá vontade de criar? Sabe quando bate isso no coração? Você entende, né? Você diz, meu Deus, eu queria criar pelo menos, né? Dar uma comidinha, eu vou dar uma comidinha. Eu olhei assim, bateu aquela compaixão, aquele amor, eu disse, rapaz, aí eu fui dar um abraço nela. Aí eu fui lá, dei um abraço, eu posso dar um abraço na senhora? Ela disse, pode. Aí eu fui dar um abraço nela, aí ela chegou, pastor, esse abraço era o que eu precisava hoje. Olha só, um abraço. Não é interessante? Às vezes é uma coisa tão simples. E aquilo talvez confirmou no coração dela muita coisa. Depois a gente foi na casa dela, ela disse, pastor, bota a mão na minha cabeça para curar minha dor de cabeça. Eu disse, irmã, eu não tenho esse poder não. A senhora toma um remédio e a gente ora. Eu não sei quem é que estava comigo nesse dia que ela chegou. Acho que foi Stefane que estava. Era Stefane. Bota a mão na minha cabeça. Eu disse, não, irmã, nossa igreja não é assim não. Ela só toma um remédio e a gente ora juntos, né? Para Deus o curar. Mas é interessante, irmãos, às vezes são coisas, Deus nos dá condições de abençoar pessoas e talvez a sua mensagem de WhatsApp era o que aquela pessoa precisava ouvir. O seu bom dia, a sua boa tarde. Deus nos usa e usa os nossos recursos como instrumentos da bondade dEle. Quando você faz o bem, é Deus fazendo por meio de você. Essa é a verdade. E o que a gente está vendo aqui é que ela diz, meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta tua serva. O Senhor não falou aos meus ouvidos, o Senhor falou ao meu coração. E eu nem mesmo sou
como uma das tuas servas. Ou seja, eu não sou digna disso. Verso 14, na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá, coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ou seja, sinta-se em casa. É mais ou menos isso que essa ação aqui representa. Lembra que Jesus na ceia, ele diz: olha, quem vai me trair está molhando, está comendo aqui no mesmo lugar que eu, ou seja, está aqui em comunhão. É de casa. O que Jesus queria dizer era isso: quem vai me trair é de casa. Então ele está dizendo: vem, sinta-se em casa. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereal. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair. Acho interessante isso. Por que ele não simplesmente não pega os feixes e diz assim: toma, vá, leve para casa, do que ele escolher? Não, ele está cumprindo a lei. Ele está dizendo o seguinte: você não veio colher, então você vai colher. Eu vou dar todas as condições para que você possa colher bem. Vou até tirar os feixes aqui, eu não vou te dar o peixe não, mas eu vou te dar a vara, vou ensinar a pescar e vou te dar o espaço do rio. Venha pescar aqui. Para que ela as apanhe e não a repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado. Debulhar é você arrancar da espiga, arrancar o milho, né? Havia apanhado, e foi quase 20 o milho não, a cevada, né? Foi quase 20 litros de cevada. Gente, 20 litros de cevada, pelos comentários, né, dos comentários teológicos, 20 litros de cevada era o equivalente à colheita de um dia de um ceifeiro homem forte, ou seja, um trabalhador robusto. Então, o que aconteceu, olha só, os ceifeiros colheram, os ceifeiros deixaram cair espigas, outras eles mesmos jogaram, ela colheu o que sobrou, o resto, e ainda o que eles jogaram, e ela ainda conseguiu, por sua força, colher o equivalente a um ceifeiro robusto. Ou seja, a bicha era trabalhadora, viu? A mulher era forte, viu? E aí a gente vê o que está acontecendo aqui. E a maior questão, irmãos, que a gente precisa sempre estar atento: a história da Bíblia não é sobre os personagens dela, é sobre Deus nos personagens. Põe isso no seu coração. Não olhe para Davi e diga: eita, que homão. Não, que Deus na vida desse homem. Olha Ruth, não, que Deus na vida de Ruth. Que Deus é esse na vida de Boaz? Que Deus é esse na vida de Noemi? A Bíblia é um livro sobre Cristo Jesus. Não é sobre você. E aí eu gosto muito dessa frase, eu repito muito essa frase: a história da sua vida não é sobre você, é sobre Deus em você. Você não é o popstar. Nessa geração midiática, todo mundo é popstar, né? É foto, thumb, é selfie, é isso e aquilo outro. Não, a sua vida não é sobre você. A sua vida é sobre o que Deus pode fazer com alguém como você. É necessário entender isso, você vai viver mais feliz. Sai da cena e entenda que quem vai ganhar o Oscar é o diretor. Mesmo que ele não apareça na cena, mas ele está trabalhando para os que nele esperam. É interessante que, depois que ela recolheu isso, no verso 18, diz: ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado. Vocês lembram que ela comeu, ele deu um bocado para ela, ela comeu, ficou satisfeita e ainda sobrou. Deus fez sobrar. Ela pegou essa sobra e levou para a casa da sogra, e disse assim: eu vou dar a minha sogra também para ela comer, que ela deve estar com fome. Lembre-se que elas estavam passando por uma crise, viu?
Não é como a gente que pega um biscoito de R$ 1 ali e come para passar fome, não. Aqui era fome mesmo. Não tinha geladeira. Então não era pegar lá na geladeira, não era assim, não. Era fome mesmo. E ela estava em crise. Então, ela voltou, Ruth deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado. Depois que ela comeu até ficar satisfeita. Até Noemi foi abençoada aqui pelo que Deus fez através da vida de Boaz. Quando a gente fica atento ao verso 11, eu quero voltar de novo para o verso 11. O verso 11 diz assim, não, o verso 12. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Que você receba uma grande recompensa. A gente está pensando logo na cevada, né? A gente está pensando logo no trigo. A gente está pensando logo no que ela podia colher, né? Sabe quem ela é? Ela é bisavó de Davi. Sabe quem Davi é? O rei de Israel que vai dar origem, que vai levar a Cristo. O ventre de Ruth vai se tornar o ventre usado por Deus para salvar o mundo. Meu amigo, isso não é pouca coisa não, viu? Uma mulher que nunca ouviu falar de Deus. Estava na sua terra, no meio de deuses terríveis. Conhece um Deus por meio de rapazes que estavam afastados do Senhor. E essa jovem, ao conhecer esse Deus, diz, eu quero ir para a terra desse Deus. E uma mulher que não tem o sangue israelita em suas veias, torna-se instrumento do Senhor para salvar o mundo. Quando ele faz referência a o Deus sob o qual ela veio buscar refúgio, ele reconhece o testemunho público da fé de Ruth, no Deus de Israel. Buscar refúgio nas asas do Senhor, meus irmãos, é o caminho aos que vivem neste mundo cheio de lutas e cheio de dor. Percebemos Deus aqui claramente trabalhando nos bastidores para abençoar a jovem que se refugiou em suas asas, Ruth, para derramar sua misericórdia sobre a mulher amargurada, Noemi, e usar a vida de um bom homem como instrumento da sua bondade nesse mundo, Boaz. Meu irmão, se você está se sentindo perdido no caminho, nas coisas, nas decisões, se refugie sobre as asas bondosas do Todo-Poderoso. Se você está se sentindo amargurado, como se Deus tivesse te esquecido, ingrato, talvez sem lembrar muito as bênçãos de Deus e achando que tudo está difícil, ai, Deus me esqueceu, entenda que Deus derramará misericórdia sobre a tua dor. E se você é um bom ser humano, no sentido humano da palavra, um instrumento de Deus para a bondade de Deus, com certeza, ser esse instrumento para abençoar os outros é o que Deus te chamou para fazer. Lance o seu medo no Senhor, lance a sua amargura em busca de perdão, torne-se instrumento dessa bondade na vida de outros. Você tem se tornado instrumento dessa bondade? Será que você tem sido uma represa de vaidades ou você é um canal de bênçãos com seus talentos, com seus recursos, com seus bens, com suas habilidades? Quantas pessoas podem dizer que você é um bom homem como Boaz? Você é uma boa mulher. Quantas pessoas podem dizer que você viu uma oportunidade de fazer o bem àqueles que precisam do Senhor e você fez? E você chegou na hora que tinha que chegar. Você agiu na medida que deveria agir, e as pessoas olharam e disseram, foi Deus que te usou. Ou você seria um amargurado, que só tem o que reclamar da vida, nada a oferecer ao Senhor, senão a tua frustração. Tire a amargura do seu coração. Seja uma fonte de bênção aos outros, por meio da sua vida, e por meio de tudo que Deus te deu.
E aqui, irmãos, no meio de tudo isso, Deus começa a operar no coração de Noemi. Lembre-se que tem 3 personagens aqui, que estão em uma dança de interpretação nessa história. Uma mulher amargurada, uma jovem esperançosa e um homem bondoso. Mas Deus, Ele não deixou Noemi de lado, Ele começa agora a trabalhar no coração dela. Deus age na vida de Boaz, Deus age na vida de Ruth, mas também Deus age na vida de Noemi, aquela que mudou seu nome por frustrar-se, por achar que Deus foi o autor de sua frustração, que de fato foi, para a partir dessa frustração mostrar a sua graça. Deus começa então a operar nesse coração, no verso 19. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com que trabalhei hoje é Boaz. Ruth até agora não sabia quem era esse homem. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Olha só, olha o que ela disse a respeito de Deus: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. A mulher que disse no início do livro: Deus fez isso comigo, é a mulher que está dizendo: Deus continua sendo bom. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Ela começou agora a pensar, a perceber algo, a ter uma ideia. Então Ruth, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo, poderiam maltratar você. Assim, Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita de cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Será que a sua amargura e a sua ingratidão têm impedido você de ver a bondade de Deus através das circunstâncias? Através das pessoas que Deus tem trazido para a tua vida, através dos bastidores da tua caminhada, o que Deus tem feito sem nem você perceber. É necessário, meu irmão, tratar a amargura e a ingratidão a Deus, pois isso vai te destruir. Ingratidão nos cega, a ponto de nós não percebermos que as asas do Senhor nunca deixaram de nos cobrir, e sua misericórdia sempre dura para sempre e se renova a cada manhã. A ingratidão endurece o nosso coração e nos faz deixar de ver um Deus bondoso. Você precisa tirar de você o coração de Noemi, como Deus está fazendo no coração dela aqui, e se mover como Ruth, para debaixo das asas do Senhor, ou ser instrumento de Deus na execução da bondade dele, como Boaz. Mas se por acaso você estiver amargurado como Noemi, saiba que mesmo nessa amargura, Deus ainda é bom e misericordioso. Como aconteceu com Noemi, Deus também vai fazer com a tua amargura. E por isso que Deus está me usando agora para falar isso para você que está me ouvindo. Pastor, está dizendo isso que sabe da minha vida. Meu irmão, será que tem que vir um anjo com uma harpa na mão, dizer assim: eu vim te falar? A palavra está te dizendo. Se por acaso você não vê bondade em Deus, o problema não é Deus, o problema é o seu coração, a sua ingratidão, a sua incapacidade de enxergar o que Deus está fazendo. É necessário resgatar um coração grato ao Senhor. É necessário tirar a amargura do nosso coração. É necessário ver que Deus continua sendo bom.
Sempre Deus é bom, por mais difícil que as circunstâncias pareçam, mas você precisa se refugiar nas asas do Senhor, pois Ele sabe o que está fazendo e você não, mas Ele sabe o que faz. E aí, meus irmãos, o mais interessante é a gente pensar assim, ok, pastor, você está falando da vida de Ruth, da vida de Noemi, da vida de Boaz, como é que isso chegou a gente? É óbvio que a aplicação eu já fiz aqui para o coração de vocês, de cada um deles, Boaz, Ruth e Noemi, fiz a aplicação ao coração de vocês. Mas existe um ponto interessante nas narrativas bíblicas, que quando a gente quer interpretar uma narrativa, a gente precisa entender que toda narrativa bíblica possui 3 níveis. Toda história narrada na Bíblia possui 3 níveis de ação. Vou explicar para vocês como funciona. Primeiro nível de ação ocorre na vida dos personagens. É uma ação direta na vida do personagem. Segundo nível da narrativa é uma ação de Deus no povo. Terceiro nível de narrativa é uma ação divina na história. Guardou no coração? Do mesmo jeito que a narrativa bíblica acontece assim, na minha e na sua vida está acontecendo do mesmo jeito. Existem ações de Deus que estão acontecendo diretamente em você e na sua história. Existem ações de Deus que estão usando sua vida na história do povo de Deus. E existem ações de Deus que estão usando a gente como povo na história do mundo. E Deus coordena essa intrincada narrativa, Ele coordena soberanamente, perfeitamente e absolutamente em cada mínimo detalhe. Eu fico impressionado, tem um livro do Piper, que ele escreveu, Não Desperdice o Seu Câncer. E no livro ele diz o seguinte, Deus ele é soberano e controla todas as células do nosso corpo, inclusive aquela que se rebela. Já parou para pensar nisso? O que é um câncer? É uma célula que se rebelou. E Piper diz que Deus controla todas as células do nosso corpo, inclusive aquela que se rebelou. Ele também domina, Ele também controla. Como é que a gente pode olhar então esses 3 níveis de narrativa aqui? Primeiro nível, a vida dos personagens e a ação de Deus nela. A jovem que perdeu tudo, mas não perdeu o Senhor, se refugiou em suas asas. A mulher que perdeu tudo e deixou a amargura e a ingratidão tomar conta do seu coração, mas que foi achada pela misericórdia do Senhor e abriu o seu coração e os seus olhos à provisão de um Deus bom. E um bom homem que é abençoado pelo Senhor, e por ser abençoado ele se torna instrumento do Senhor, fazendo bem a todos os que estão ao seu redor. As obras desse homem manifestam que a bondade de Deus continua nesse mundo quebrado por meio de pessoas. Você tem buscado refúgio e esperado no Senhor, mesmo não vendo com os seus olhos o que espera ver, mas olhando para os montes de onde virá o nosso socorro? Dizendo, porque estás abatido, ó minha alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, o meu Senhor, o meu Deus. Você tem lutado contra a ingratidão do seu coração e aberto os seus olhos para ver a mão bondosa e provedora do Senhor? Você tem assumido a responsabilidade de ser um bom homem ou uma boa mulher para usar sua vida, seus recursos, seus talentos para ser fonte de bênção a outros? Se sim, isso é a mão de Deus atuando nos bastidores da sua história. Essa é a primeira narrativa da sua vida. Primeiro nível da narrativa da sua vida. Segundo nível de narrativa, a nação de Deus e as suas promessas de aliança. Deus está providenciando um rei para Israel. A gente viu isso na mensagem anterior. O livro de Ruth vem para falar sobre a bisavó de Davi, em uma nação que cada um fazia o que dava na telha, porque não havia rei em Israel. Mas no fim de Ruth tem a descendência que leva ao rei de Israel. Então o livro de Ruth é a solução para o livro de Juízes e o prenúncio do livro de 1 Samuel, de onde virá Davi para reinar sobre Israel. Deus está trabalhando em sua nação. Deus não esqueceu de suas promessas, Ele está agindo mesmo para um povo duro de coração, pois Ele não nega a essência de quem Ele é, a sua fidelidade.
Deus prometeu que traria salvação ao mundo por meio de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus está fazendo isso sim, usando pessoas comuns. E aí, nós como povo, aqui é Israel, e nós, agora, quem somos? Igreja. Nós somos o povo redimido pelo Senhor, pelo sangue do Cordeiro, somos a igreja. E aí vamos pensar, você como igreja, tem realizado a missão de pregar o evangelho a toda criatura? Testemunhar com sua vida para atrair pessoas a Jesus? Onde quer que você esteja, você tem mostrado que você é diferente, que existe bondade real na sua luta. Esse é o segundo nível da narrativa da sua vida hoje. E qual é o terceiro nível? É o Deus Redentor, que mostra a sua graça e misericórdia por meio de sua nação, por meio do seu povo, providenciando o futuro rei redentor da linhagem de Davi, que salvará o seu povo dos seus pecados. Por causa da soberania de Deus e de cada uma dessas pessoas que colocaram suas vidas nas mãos do Senhor nessa história, e por causa das pessoas em toda a história da igreja que também fizeram a mesma coisa, cada líder, cada diácono, cada pastor, cada líder de ministério, cada cantor, cada evangelista, cada missionário, cada membro, cada pessoa que durante toda a história da igreja colocou sua vida para edificar o povo de Deus, esses estão trabalhando no mundo. E eles foram responsáveis por fazer esta palavra chegar até nós, chegar até você, chegar até mim. Cristo nos alcançou por meio da história, usando o seu povo. O Salvador veio e com sua graça e misericórdia nos resgatou. E por isso nós podemos ouvir essa história e dizer: Deus cuida de mim. E aí eu vou perguntar agora para você, como igreja na história, como povo que está presente nessa história do mundo. Você entende que os governos, os reis, a história está caminhando para o fim? Você entende que mais que você faça, por mais que você grite nas mídias, publique coisa, fale mal do governo e tal, você percebe que não vai fazer diferença para o fim? Você percebe que não vai? Sua igreja, a igreja de Cristo, é o último capítulo da história. Jesus voltará. Você está ansioso por sua volta? Essa é o terceiro nível da narrativa, é a nossa esperança. Porque o Cristo que foi prometido em Ruth, ele veio. E nós cremos no Cristo que veio. E trabalhamos olhando para o Cristo que virá. Essa é a esperança sua. Hoje você tem esperança de que Cristo vai voltar? Pois ele prometeu. A Bíblia que nós lemos, a Bíblia que nós pregamos, o Cristo que nós cremos morreu e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos e venceu a morte. E ao subir aos céus ele disse: eu voltarei, julgarei esse mundo e trarei vocês para mim. Essa é a nossa esperança hoje. Esse é o terceiro nível da narrativa. A esperança que a nação de Israel tinha foi realizada através do ventre de Ruth, da vida de Davi, e chegou até nós por meio de uma pessoa que falou de Jesus para você, 2 pessoas, 3, 4, 5, 10, por uma igreja. E você hoje tem uma esperança de que Jesus vai voltar. Então, enquanto ele não voltar, o conselho que eu te dou é: busque refúgio nas asas desse Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai santo e misericordioso, obrigado, Senhor, por tua graça e bondade, Senhor. Obrigado porque tu és o nosso Deus. Tu és aquele que cuida dos mínimos detalhes, mas também cuida da grande história que se realiza nesse mundo. Nós não estamos sós. Nós não estamos entregues ao acaso, nós não estamos com nossas vidas entregues a nós mesmos, nós somos entregues nas suas mãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, nos fortalece em nossa crença, perdoa a nossa incredulidade,
Perdoa a nossa incapacidade de ver tua bondade, a nossa ingratidão. Muda o nosso coração amargurado. Nos torna pessoas bondosas como Boaz, sendo instrumentos do Senhor. Nos torna esperançosos como Ruth, que esperam refúgio em tuas asas. Obrigado, Senhor, por tua bondade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero aqui fazer uma pergunta a quem está aqui. Queria fazer aqui um apelo, gente. Não é uma apelação, é um apelo, certo? Apelação é quando eu acho que eu sou capaz de mudar você. Um apelo é quando eu quero saber se o Espírito de Deus fez a obra que a gente espera que faça em você hoje. Se Deus hoje moveu o coração de alguém aqui em nosso meio, mesmo que já seja membro da igreja, não fique pensando que, fulano é membro da igreja, é crente. Existe joio também, viu? Tem muito falso crente por aí. O próprio Cristo disse que a porta é larga. Então, se você hoje percebe que você nunca realmente teve essa esperança, nunca entendeu realmente o que é estar refugiado debaixo das asas do Senhor. Se você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, e você entende hoje que você pode fazer isso hoje, pois Deus está te chamando. Então, vamos orar nesse momento? E se você tiver esse desejo, você ore, e no final eu vou pedir que você declare publicamente, né? Só levante sua mão e diga assim: pastor, eu orei, pedindo ao Senhor que entre em minha vida e me transforme. Eu fiz essa oração há alguns anos atrás. Muitos aqui também fizeram, do mesmo jeito. Então, eu estou te pedindo para fazer essa oração e revelar o que o Senhor tem feito em tua vida, no teu coração. Então, vamos orar. Pai Santo, nesse momento te peço salvação sobre aqueles que estão aqui, Senhor. Conversão sobre aqueles que entendem a necessidade de entregar suas vidas ao Senhor. Que eles possam sair daqui transformados, sabendo que o Senhor os salvou. Todos nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos achou e nos salvou. E da mesma forma como o Senhor fez conosco, clamamos ao Senhor, faça também com esses irmãos. Faça também com esses que estão aqui e que podem entregar sua vida ao Senhor. Então, aqueles que desejam entregar, que possam dizer em seu coração: Senhor, salva-me, eu me refugio debaixo de tuas asas. Que Cristo seja o meu único e suficiente Senhor, Salvador da minha alma. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria saber aqui se tem alguém aqui que fez essa oração, pedindo ao Senhor que transforme o seu coração, assim como eu fiz, assim como outros fizeram. Você fez hoje essa oração? Levante sua mão aí onde você estiver, para a gente se alegrar e orar por você também. Temos alguém? Não temos, né? Mas se por acaso tiver alguém que quer conversar comigo depois, me procura. Tem dúvida? Pastor, eu tenho vontade, mas tem dúvidas que às vezes são tão comuns. Tem pessoas que dizem assim: eu tenho vontade de entregar minha vida a Jesus, mas eu tenho medo de errar depois que eu me entregar a Ele. Isso é um pensamento errado. Isso é um pensamento que Satanás põe na nossa mente. Não é assim que funciona. Eu não vou para o médico porque eu vou ajudar na cirurgia. Eu vou para o médico porque eu estou doente. Eu preciso que o médico faça em mim a mudança, faça em mim a transformação. Então, nós, quando vamos para Cristo, é para que Ele nos transforme. Então, a gente chega do jeito que está. E Ele é quem nos sustenta. A obra é dele, não é nossa. Não é sua essa obra, é dele. O que você faz é dizer: eu reconheço essa obra em mim. E eu quero essa obra em mim. É isso que você faz. Quando o Senhor Jesus chamou